O incrível fenômeno da reflexão total. Olha só, nós ainda estamos falando sobre refração da luz, só que agora a gente vai mudar um pouquinho o foco. E a gente vai observar essa belíssima imagem aqui. Então olhe bem e observe os detalhes. O que você tem aqui? Uma pessoa, tá? Mergulhando dentro de uma piscina, né? Dá para ver claramente isso. A pessoa está dentro da piscina. Agora dá para você identificar com clareza onde é que está o fundo dessa piscina? Acho que sim, né? O fundo da piscina está aqui embaixo. E a pessoa está mergulhando aqui para baixo. Aqui a gente tem a escadinha na lateral. E aqui em cima, uma superfície d'água. Agora observe a beleza desse fenômeno que está acontecendo aqui, ó. A imagem dessa parte de baixo, aqui, está refletindo a superfície d'água. Como se a superfície d'água fosse um espelho. Aqui. Bonito, né? Esse fenômeno, ele está acontecendo dentro da água. E é o fenômeno que a gente conhece como reflexão interna. O que é reflexão interna? É o que está acontecendo dentro, internamente, aqui no meio, água, no caso. E muitas vezes é chamado também de reflexão total. A gente já vai entender por que esse nome aqui. Isso é a reflexão interna e a reflexão interna total, tá bom? Vamos analisar um pouquinho mais esse fenômeno. Olha aí, você tem aquela fotografia do experimento utilizado a laser? Então o laser está emitindo luz, um raio de luz está saindo aqui do laser, e olhando com cuidado, você vai ver aqui que a gente tem aquela curva aqui, ó, semicilíndrica de acrílico. Então veja só, eu vou destacar aqui para você a superfície de separação, tá? Aqui em cima, meio acrílico, a gente tem o acrílico, certo? E aqui embaixo o ar. O acrílico tá aqui, ó, na cuba. E o ar aqui embaixo. E o laser está vindo aqui, ó, nessa direção. E entra no acrílico, tá? E quando chega na superfície que separa o acrílico aqui do ar, ele reflete. O que a gente deve destacar aqui? O raio incidente, né? Aqui, e o raio refletido. A pergunta é: cadê a refração? A refração desapareceu. E a gente tem agora somente a reflexão, que a gente chama de reflexão interna. Por que reflexão interna? Porque ela está acontecendo aqui, dentro desse meio, chamado acrílico, aqui nesse caso, tá? Para a gente entender esse fenômeno, vou resgatar alguns conceitos aí da refração rapidamente. É coisa rápida. Me acompanhe, rapidinho. Você está com tudo na cabeça para poder acompanhar esse fenômeno e seus detalhes, ok? Muito bem. Se a gente tem aqui uma superfície que separa o meio A do meio B, certo? Então, índice A e índice de B. E esses meios, do ponto de vista da óptica, são diferenciados por seus índices de refração, que nós vamos considerar aqui o índice do meio A e o índice do meio B. Então, índice de meio A maior que índice de meio B. Eu já desenhei aqui, previamente,
uma reta normal, só para facilitar. E aqui tem um raio de luz chegando nessa direção e incide aqui nessa superfície. E esse aqui é o chamado ângulo de incidência. E essa direção aqui é a direção original de propagação do raio. Só que como ele está incidindo aqui com ângulo oblíquo, o ângulo de incidência com a normal, e a gente sabe que vai ter um desvio. Pois bem, se a gente quer escrever a lei de Snell, e uma das formas tanto faz, eu vou escrever assim: índice do meio A vezes seno do ângulo de incidência, isso é igual a índice do meio B vezes seno do ângulo R'. O que nós sabemos aqui? Que o índice do meio A é maior que o índice do meio B. Isso são dados dessa situação que a gente está analisando. Matematicamente, como isso aqui é uma igualdade, isso aqui vai ser um produto. A gente chega à seguinte conclusão: se índice do meio A vezes seno do ângulo de incidência é menor que o índice do meio B vezes o seno de R', ou seja, índice de meio A maior que índice de meio B. E o seno aqui do ângulo de incidência é menor que R', que o seno aqui de R'. Portanto, o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. No caso, que esse aqui é o ângulo de refração R'. Lembrando que o índice de refração e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais, mas eu posso dizer também o seguinte, que se índice do meio A, é maior que índice de meio B, então a velocidade no meio A é menor que a velocidade no meio B, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, que se ângulo de incidência menor que R', que é o ângulo de refração, se eu tenho esse ângulo de incidência aqui, que é o mesmo que está aqui, são opostos pelo vértice. O R' aqui é maior que isso, então R' ultrapassa essa linha pontilhada, que é o raio refratado. Esse raio aqui, raio de refração, vai estar aqui nessa direção, aqui, e esse aqui é o ângulo de refração, tá? Ou seja, analisando a lei de Snell, eu consigo saber para onde vai ser o desvio do raio de luz. É só a gente fazer essa proporcionalidade, tá bom? Outra coisa importante de se resgatar é o seguinte: o meio A, que tem aqui o índice maior, tá? Ele é o meio mais refringente, que a gente costuma representar assim, tá? Meio de maior refringência e o meio B é o índice de menor refringência, ok? Então a gente pode dizer que quando a luz passa do meio mais refringente para o menos refringente, ele encontra menos dificuldade. Portanto, a velocidade aumenta. Correto? Então a velocidade B e o ângulo aqui aumenta, proporcionando um desvio de afastamento aqui. Indicado aqui o desvio pela letra minúscula
delta, e esse é o desvio de afastamento. Tudo bem? Então, resgatando aí as características de refração e aplicando a lei de Snell, a gente pode falar a respeito agora da reflexão total. Então, me acompanhe. De novo aqui, eu vou pegar a superfície, meio A, tá? Índice de A e meio B e índice de B. Vou considerar de novo que o índice A maior que o índice B. Aqui eu já desenhei a normal e está aqui já previamente. Então o raio de luz ele incide aqui na normal. Onde o raio incide, a gente traça normal. Mas eu estou facilitando aqui e já desenhei a normal previamente. Bom, acontece que esse aqui é o meio de maior índice, refringência, né? De maior refringência. E esse aqui é o meio de menor índice, menor refringência. Nesse caso, quando a luz se propaga no meio de maior refringência, tentando passar para o de menor refringência, dependendo do ângulo de incidência, pode acontecer a refração ou não. Se o ângulo aqui incidente for um ângulo abaixo de um certo limite, o que vai acontecer é que a luz ela vai passar para o meio de refração. Então o raio ele vem e se afasta aqui, como a gente acabou de ver. Lembrando que esse aqui, R', é refração. Agora o raio de luz vem mais acentuado, tá? Esse aqui de verde, acima de um certo valor limite. O que acontece? Acontece que essa luz aqui reflete por simplesmente não está havendo mais a refração. Isso quer dizer que existe um valor intermediário aqui, que eu vou representar aqui por essa cor cinza, tá? Esse raio aqui de cor cinza. Esse no meio, que é chamado raio que incide num ângulo limite, tá? E esse aqui é o ângulo L, tá bom? De raio limite. A gente vai dizer aproximadamente que quando o raio vem num ângulo limite, ele sai rente à superfície. Não é verdade? Mas é uma aproximação que funciona bem, tá bom? Então eu desenhei esse raio aqui separado com a normal. Eu tenho esse raio aqui chegando no limite e saindo aqui rente à superfície. Lembrando que aqui eu tenho o índice A, eu tenho aqui o índice B. Esse aqui é o ângulo chamado limite, e esse ângulo aqui é aproximadamente 90 graus. Se a gente aplicar a lei de Snell a essa situação, tá? Então índice de A vezes seno do ângulo limite, que é 90 graus. Lembrando que o seno de 90 graus é 1, a gente vai chegar à seguinte relação, que o seno do ângulo limite é igual índice do meio B dividido para índice do meio A. Lembrando também que índice de meio B é menor que índice de meio A. Então a gente pode generalizar isso assim: seno do ângulo limite é o meio de menor refringência dividido aqui para o meio de maior refringência. Aí a gente descobre o ângulo limite para esse par de meios aqui. Observe que para que a reflexão aconteça, a chamada reflexão total,
Na verdade, são duas condições, sendo obedecidas simultaneamente. Vamos registrar aqui. Primeira condição: a luz ela tem que estar no meio de maior refringência, querendo passar para o meio de menor refringência. E o seu ângulo de incidência, ok, tem que ser maior que o ângulo limite. Caso contrário, se for menor que o limite, você vai ter refração. Então aqui, quando o ângulo de incidência é menor que o limite, você tem refração. E quando o ângulo de incidência é maior que o limite, você tem a reflexão. Ok? Bom, mais um exercício aí para você praticar.